Glória a Deus. Nessa semana que passou, irmãos, eu recebi a visita de um irmão de outra igreja. Ele é um novo convertido e ele passou lá em casa e começou a conversar comigo. E uma das coisas que ele me confessou durante a conversa foi sobre um comportamento ruim que ele tinha acabado de ter. Naquela manhã ele tinha tido um comportamento não muito bom e ele estava confessando sobre isso. E aí como ele é novo convertido, eu dei alguns conselhos para ele, para como ele deveria agir da próxima vez. Aí talvez alguém pergunte, mas pastor, por que da próxima vez? Porque é exatamente isso que Deus faz na nossa vida, irmãos. Muitas vezes Deus nos leva de volta ao lugar onde nós caímos. Muitas vezes Deus nos leva de volta ao lugar onde nós falhamos, onde nós fomos derrotados. Deus tem esse costume de nos levar outra vez para aquele lugar. Lembra, por exemplo, o que foi que Deus disse para aquele ex-endemoniado que tocava o terror em Genezaré, né? Aquele ex-endemoniado que quebrava tudo e ninguém controlava ele. Assim que ele foi liberto por Jesus, ele pediu a Jesus para viajar com ele. E não teria tido nenhum problema viajar com Jesus, porque os discípulos viajavam. Mas qual foi a orientação, irmãos? Qual foi a orientação que Deus deu para esse ex-endemoniado? Ele poderia ter viajado com Jesus, poderia. Mas a orientação de Jesus foi: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia para eles tudo o que eu fiz por ti. Então ele já queria sair do lugar onde ele tinha sido envergonhado, onde ele tinha sido possuído pelo demônio, por uma legião de demônios, e ele queria sair com Jesus por aí. Obrigado, Everardo. Só que Jesus diz: não, você não. Você vai voltar para o mesmo lugar. E lá você vai fazer a diferença. Lá você vai dizer o que eu fiz por você, como eu libertei você, como eu curei você. Então, muitas vezes, irmãos, Deus vai fazer isso. O nosso desejo vai ser sair do lugar onde nós fomos envergonhados, onde nós caímos, onde nós fomos derrotados. E pode ser que Deus permita isso por algum tempo. Mas provavelmente Deus vai trazer você de volta para aquele lugar. E não é com o propósito de te envergonhar de novo, não. É com o propósito de que dessa vez você vença. Se antes você perdeu, agora Deus vai te trazer lá de novo, para que desta vez você seja vitorioso. E como é que isso acontece? Como é que a gente reverte a derrota em vitória no mesmo lugar onde nós perdemos no passado? É sobre isso que eu quero pensar com você nesta manhã. E eu convido você a abrir a palavra de Deus no texto da nossa meditação, neste culto das primícias, que é Josué, capítulo de número 8. Josué, capítulo de número 8. O título da mensagem de hoje é: Vencendo onde outrora fomos derrotados. Vencendo onde antes nós perdemos. Onde antes o inimigo nos venceu, agora nós vamos vencer. Amém? Josué, capítulo de número 8. No capítulo anterior, Josué capítulo 7, nós meditamos sobre as consequências do pecado de um homem chamado Acã. As consequências, primeiramente, para os outros, sofrimento que ele trouxe aos outros, mas também para ele mesmo. Ele acabou sendo apedrejado, acabou sendo morto por causa do seu próprio pecado. Já aqui no capítulo 8 de Josué, o povo é trazido de volta ao mesmo lugar, ao mesmo campo de batalha, à mesma cidade de Ai. Só que com uma diferença agora. Se antes o povo perdeu, foi derrotado, agora o povo
vence a batalha. O que é que traz de diferença, irmãos? Porque o povo que antes perdeu, no capítulo 7, agora é vencedor, se sai vitorioso no capítulo 8. Eu encontro 2 passos aqui, pelo menos 2 passos, que eles deram e que nós também podemos dar, a fim de transformar a derrota em vitória. A fim de sermos vitoriosos onde outrora nós perdemos, nós fomos derrotados. Primeiro passo que eu e você precisamos dar é receber as orientações de Deus. Nós precisamos receber. Quem quer ser vitorioso aqui? Quem quer ser vitoriosa? Primeiro passo, irmãos, é receber as orientações de Deus para a batalha. Receber as orientações de Deus para a vitória. Quem lembra quais foram as orientações de Deus acerca da batalha no capítulo 7? Quem lembra quais foram as orientações que Deus deu para Josué acerca da batalha no capítulo anterior? Quem lembra? Aí foi em Jericó, capítulo 6. Bem lembrado disso, mas é no capítulo 6. No capítulo 7, capítulo no qual eles perderam, qual foi a orientação inicial de Deus em relação à cidade de Ai? Quem lembra? Ninguém lembra? Nem podia, porque não teve. Deus não deu nenhuma orientação para eles acerca da cidade de Ai. Ou seja, eles agiram por conta própria. Eles agiram por conta própria, eles olharam para a cidade e eles pensaram como eles poderiam vencer aquele exército. Foi por isso que eles perderam. Porque eles não receberam nenhuma orientação de Deus com respeito à vitória. Por isso que ninguém lembra, porque não teve. Porém, aqui nós vemos que o capítulo já inicia de uma forma diferente. Se o capítulo 7 não inicia com Deus falando, o capítulo 8, sim. Olha os versos de número 1 e 2. Josué capítulo 8, versos 1 e 2. Disse o Senhor a Josué: não temas, nem te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, mais uma vez nós queremos entrar em Tua presença para agradecer por este culto até aqui. Obrigado, Senhor, pelas orações, pelos louvores. Obrigado por ter nos despertado, trazido a este lugar. E agora, Senhor, nos dar a possibilidade de meditarmos na Tua palavra. Nós reconhecemos que dependemos do Senhor, do Teu Espírito Santo. Por isso pedimos, Pai, a iluminação do Espírito na meditação da Tua lei. Que possamos entender a Tua palavra, nos interessar por ela, porque dela vem a nossa vida, não apenas aqui na terra, mas também a nossa vida eterna. Pai, muito obrigado. Abençoa também os que não puderam estar aqui, mas estão nos acompanhando em seus lares, trabalhos, que também o Senhor os abençoe e os ilumine. Pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o capítulo 8 de Josué, ele é dividido em 2 partes. E a menor parte é essa que nós acabamos de ler. A menor parte é a parte na qual Deus fala com eles, versos 1 e 2. Porém, apesar de ser a menor, por incrível que pareça, essa também é a parte mais importante do capítulo. Não é a parte maior, porque a parte maior vai mostrar o povo agindo. A parte mais importante é essa parte na qual Deus dá orientações ao seu povo. Então aqui nós vemos orientações muito importantes que Deus dá a Josué. Por que que essa é a parte principal, irmãos? Porque pensa comigo, é ou não é verdade
que tudo de bom que acontece na nossa vida começa quando a gente recebe algo de Deus. Sim ou não? Tudo de bom que acontece na nossa vida acontece quando a gente recebe algo da parte de Deus. Depois a gente vai fazer algo com aquilo que a gente recebe. Mas primeiro a gente recebe a graça de Deus, a gente recebe a misericórdia de Deus. Inclusive em relação à salvação também. Porque João capítulo 1, verso 12, vai dizer que nós nos tornamos filhos de Deus depois que nós fazemos o quê? Mas a todos quantos... O verso 11 fala daqueles que rejeitam Jesus. Aí o 12 vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Como é que a gente se torna filho de Deus? Quando a gente recebe. Olha aí como é importante receber. Quando a gente recebe o Filho de Deus. Porque tem gente que rejeita. Tem muita gente que rejeita Jesus, não quer Jesus. Mas quem recebe Jesus se torna filho de Deus. A nossa vitória, irmãos, onde nós perdemos no passado, ela vai começar quando a gente escuta o que Deus quer dizer. Quando a gente sabe qual é a orientação de Deus para nós, porque Ele vai ter a orientação para nos dar. No capítulo 7, o povo não quis esperar por Deus. O povo não quis receber a orientação de Deus e perderam, e choraram. E é isso que vai acontecer na nossa vida, irmãos. Quando nós não esperamos para receber a orientação de Deus, a consequência são as lágrimas, é o choro, é a vergonha. Só que o povo aqui age de forma diferente. Josué começa recebendo as orientações de Deus. É importante. E quais são as orientações que Josué recebe? Primeiro, Deus começa dizendo o que Josué não deveria sentir. O que é que Josué não deveria sentir? Não temas, nem te atemorizes. Irmãos, fazia sentido um general que nem Josué, que tinha sido usado por Deus para destruir as muralhas de Jericó, que era uma cidade muito mais forte, agora está com medo da cidadezinha de Ai. Fazia sentido? Fazia, igreja? Não. Da mesma maneira, não faz sentido eu e você termos medo dos desafios que às vezes nós enfrentamos, mesmo depois de tudo que Deus já fez por nós, de todos os milagres que Deus já operou, de todas as vitórias que Deus já deu. Aí agora a gente está com medo de desafios que muitas vezes são menores do que aqueles que nós já enfrentamos. Não faz sentido, irmãos, mas muitas vezes é a realidade. A gente atravessa o mar e fica com medo do rio. A gente levanta uma tonelada e fica com medo de um gafanhoto, né? Fica com medo de 10 quilos, de 100 quilos. Não faz sentido, irmãos. Mas muitas vezes é a realidade. A gente fica com medo dos desafios novos que surgem. Deve ser por isso que a ordem para não temer é tão assídua na Bíblia. Existem dezenas, talvez centenas de repetições da ordem: não temas, não tenha medo, não fique atemorizado. É Deus repetindo. Um servo novo se levanta e Deus diz: não tenha medo. O mesmo servo tem um novo desafio e Deus diz: não tenha medo desse desafio. É como se Deus dissesse: lembra o que eu já fiz na tua vida, não tenha medo de novo. Então não sei que desafio você está enfrentando ou vai enfrentar, mas o que Deus está dizendo para Josué, Ele está dizendo para mim é: não temas. E quem está dizendo isso se responsabiliza. Não tenha medo. Quem está mandando é o próprio Deus. Depois, Deus manda Josué, ainda no verso 1, tomar todo o povo de guerra e subir a Ai. Como eu disse, Ai ficava, a cidade de Ai era uma cidadezinha que tinha uns 12 mil habitantes. Ela ficava na região montanhosa. E aí, o que a gente percebe aqui?
Não foi o orgulho que fez com que Josué voltasse àquele lugar. Porque muitas vezes é o orgulho que nos faz tentar de novo em algumas áreas, né? Agora eu vou mostrar que eu consigo. Agora eu vou mostrar para essas pessoas que eu sou capaz. A motivação está errada. Não é por orgulho que a gente tem que voltar aos mesmos lugares, lutar as mesmas batalhas, não. O orgulho não é uma motivação boa. Não foi o orgulho de Josué, foi o próprio Deus que disse: volta lá. Eu vou te levar de volta àquele lugar de derrota. E eu vou te ensinar agora a vencer. Então foi o próprio Deus. E o que Deus diz para Josué agora de forma diferente? Leva todo o povo de guerra. Por que Deus diz isso, irmãos? Qual foi um dos motivos porque o povo perdeu no capítulo anterior? Claro que o motivo principal é porque alguém tinha pecado ali, né? O pecado de Acã. Mas eles também perderam porque eles relaxaram. Os espias foram espiar a cidade e voltaram dizendo: não, Josué, não leva o povo todo não. Leva 2 ou 3 mil soldados, está bom. Irmãos, e por que muitas vezes nós perdemos? Nas mesmas áreas. É porque nós achamos que já está garantido. Mas esse pecado aí, pode deixar comigo que eu já sei vencer. Não, essa área aí eu já aprendi, nunca mais eu caí. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. É quando a gente pensa que está forte, irmãos. É quando a gente pensa que está bem. É quando a gente pensa que está de pé, que vem a rasteira, que a poeira sobe. O inimigo está só esperando você ficar confiante. Aí ele vai oferecer o mesmo prato que você acha que não tem condições de cair. E é aí que a gente cai. Deus disse, quem vai dar a vitória é Deus, mas Deus disse: leva toda a tua força. Leva toda a tua capacidade nessa obra. Coloca tudo que você tem agora, Josué. Eu quero ver o teu esforço. Porque quem vai te dar a vitória sou eu, mas eu quero ver a tua parte. Seja forte, leva o povo todo, mesmo que não precise, mas leva. Irmãos, às vezes a gente relaxa em uma área ou outra, né, da nossa vida, e aí a derrota vem. Por quê? Porque a gente relaxou. Até no ministério, se a gente não tiver cuidado, né, não, isso eu já sei fazer. Não precisa nem planejar nada não vou nem colocar no papel nem nada. Não, já sei como é. Aí na hora um equipamento falha, um irmão não vem, outra coisa acontece. Por quê? Porque a gente relaxou, né? A gente deixou ali e Deus não se agrada disso. Deus quer que a gente se esforce, que a gente se empenhe com o máximo das nossas forças. Então Deus está fazendo o que aqui? Deus está orientando Josué. Josué está recebendo as orientações de Deus. Qual é o primeiro passo? Para a gente vencer onde a gente foi derrotado? Receber as orientações de Deus. Terceiro lugar, Deus diz a Josué por que ele não deve temer. Deus diz: olha que eu entreguei na tua mão, Ai, o seu rei, os seus soldados e tudo, você vai fazer com eles que nem você fez com Jericó. Deus está lembrando o passado, né? Você vai vencer agora que nem você venceu naquela época. Lembra a vitória que eu te dei? Agora vai ser do mesmo jeito. Você vai destruir tudo, Josué. Irmãos, de onde é que vinha a vitória de Josué? Era dele? Era dos soldados? Não, era de Deus. Eu estou te dando a vitória. Eu já te dei a vitória. Irmãos, trazendo isso para nós, por que a gente não deve ter medo das situações, do pecado, das derrotas? Porque Deus já nos deu poder para vencer. Deus já nos deu autoridade. Deus já nos deu a vitória. Nós só temos que acreditar nisso agora. Deus está no controle, Deus está no poder de todas as coisas. Então a vitória não vem de nós. Não olhe para você, não. Por favor, não se olhe no espelho e diga: você é um vencedor. Não. Não se olhe no espelho e diga: eu sou o cara. Não. Tire o espelho da frente e diga: o Senhor é
o meu Salvador, é Ele que me dá a vitória, é Ele que vai me ajudar, é Ele que está no controle da situação, é através dele que eu venço. Como Paulo disse, lá em 1 Coríntios 15, 57, graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre através de Jesus, para que a glória seja dele, e somente dele. Ainda, nos versos 1 e 2, Deus orienta, olha que interessante, irmãos, às vezes a gente dá vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. Deus orienta que dessa vez eles fiquem com o despojo. E por que dá vontade de rir e de chorar? Olha o que foi que Acã perdeu. Olha o que seria de Acã. Qual foi o pecado de Acã? A primeira cidade, como era Deus que estava dando a vitória, Deus tem as primícias da vitória que Ele nos dá. Sim ou não? Deus disse, olha, o despojo de Jericó é meu, ninguém pega. Amém. Que Deus é egoísta. Não, Ele está me ensinando algo. Ele está me ensinando a colocar Ele em primeiro lugar nas minhas vitórias. Mas o que Deus já sabia? Que os despojos das outras serão de vocês. Aí Acã se precipita, quer o que não pode, sendo que se ele tivesse esperado, o que seria dele agora? Deus daria aquilo que ele precipitadamente pegou. Irmãos, o que é o pecado? Muitas vezes o pecado é só questão de tempo. Pecado, às vezes, é só eu querer agora o que Deus vai me dar depois. Mas eu não quero depois, eu quero agora. Por exemplo, intimidade, fornicação entre noivos, entre namorados. O que é isso? Muitas vezes é só você querer agora, no tempo errado, de forma proibida por Deus, o que você vai poder desfrutar depois, de forma certa e à vontade. Depois do casamento, o casal tem liberdade para desfrutar da intimidade. Só que o que é que o inimigo diz? Para que esperar? Tem agora. Aproveita agora, intimidade agora. Quem manda no corpo de vocês é vocês. E aí, de forma proibida. Deus ia permitir, né? Até enjoar não, porque o que vem de Deus é novo, se renova a cada dia, né? Mas infelizmente é isso que o inimigo faz. O que foi que o inimigo disse para Jesus lá no monte? No deserto, perdão. Mostrou as glórias do mundo, o reino deles, e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Se você pecar, isso aqui é teu agora. Aí Jesus diz: não quero nada. Jesus morre, ressuscita. O que ele diz lá em Mateus 28 e 18? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus esperou o momento certo para receber aquilo que vinha do Pai. Eu não quero na hora errada, não, agora não, porque não é o que o Pai quer para mim. Ele esperou, obedeceu, e na hora certa o Pai deu o que o inimigo ofereceu para ele. Então o pecado, irmãos, é só, espera um pouquinho. Talvez seja exatamente o que Deus está preparando para você, só que vai ser muito melhor do que quando é proibido por Ele. Quando é proibido por Ele, traz morte, traz consequência. É só olhar Acã. Acã morreu porque não esperou. Sendo que Deus estava preparando para ele um despojo maravilhoso, muito melhor do que aquele que ele conseguiu. Então, quando a precipitação vier, lembra de Acã. Lembra de Acã. Dorme pensando em Acã. E aí você não vai querer se precipitar. Amém? Para concluir, Deus diz como eles vão vencer. Interessante. Deus, o próprio Deus diz: ponha emboscadas por trás da cidade. Essa palavra emboscada ela é tão importante que ela vai se repetir 7 vezes só aqui nesse capítulo. Emboscada, emboscada, o povo colocou emboscada. E aí o que a gente pode aprender de Deus aqui, igreja?
Primeira coisa que eu aprendo de Deus aqui é o quão perdoador o nosso Deus é. O quão perdoador o nosso Deus é. Por isso que ele é tão diferente da gente. Por quê? Porque alguém erra contra a gente e a gente faz o quê? Te guarda no coração. A pessoa pede perdão e a gente ainda tem a ousadia de dizer, eu não sei, eu vou pensar se eu vou te perdoar, né? Porque perdoar é uma coisa, irmãos. E às vezes o relacionamento é que ele vai sendo conquistado pouco a pouco. Mas às vezes a gente diz, não, eu não vou perdoar. A gente demora a perdoar. E a gente acha que Deus também é assim com a gente. Porque no capítulo anterior o povo errou. Mas o que Deus faz aqui no início do 8? Ele já procura o povo como tendo perdoado. O pecado foi tratado, já se arrependeram, já pediram perdão, estou aqui, perdoei vocês. Vamos lá, vamos recomeçar. Só que às vezes a gente duvida disso, a gente não acredita no perdão de Deus, leva o pecado na coleira, para onde a gente vai? A culpa, né? Para onde o indivíduo vai, ele leva a culpa dele. O que é isso aí? Não é a culpa que eu carrego por um pecado que eu cometi. Eu não me perdoo. Quem foi que disse que você tem que se perdoar? Você pecou contra você, por acaso? Quem tem que perdoar é Deus. E ele disse que eu já perdoei. E joguei no mar do esquecimento. A gente vai com a varinha lá pescar. No mar do esquecimento, o pecado que Deus jogou lá. Né? Deus jogou o pecado lá e a gente vai pescar. De novo. O pecado está lá no mar do esquecimento. Mas eu lembro ainda. Coisa errada que eu fiz. Eu não sei se Deus me perdoou. Sabe o que é isso? É incredulidade. Isso é falta de fé no que Deus promete. Se você se arrependeu, se você pediu perdão, Deus não fica lembrando. Deus não fica olhando para aquilo. Então eu tenho que acreditar. Eu sou perdoado por Deus. Eu vou agradecer o perdão que Ele já me deu. Deus está dizendo, olha, vamos para frente agora. Esquece o que passou, já se arrependeu, tratou, amém. Vamos recomeçar agora, porque tem muita batalha para a gente vencer daqui para frente. Né? Então Deus é perdoador, e é assim também que a gente tem que procurar ser, irmãos. Por mais difícil que seja, temos que procurar seguir o exemplo de Deus no perdão e receber o perdão de Deus para nós. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é o quão perdoador Deus é. Mas eu também vejo aqui o quão orientador Deus é. Deus orienta o povo, diz o que eles devem sentir, o que não devem sentir, quanto do povo eles devem levar, o que eles podem pegar, como eles vão vencer. Orientação por cima de orientação. Aí eu pergunto para vocês, e hoje? Como é que a gente recebe as orientações de Deus? Quem pode me dar um exemplo? Momentinho. Eu creio em 2 pontos importantes. Eu creio, sim, no perdão do Senhor, até porque é a mudança de vida, né? Quando a gente tanto pede perdão com o arrependimento. Não adianta pedir perdão só para se livrar de algo, mas sim ter o coração arrependido. Sincero, né? Arrependido, né? Porque o coração arrependido ele não vai cometer mais. Você é perdoado, mas não peque mais. Né? Aí 2 pontos que eu vejo. Se for para lembrar de algo que passou em relação a pecado, que seja para testemunho, para edificar vidas. E segundo, que não peques mais. Né? Você vence em uma área, como o senhor falou, né? E o inimigo muitas vezes vai tentar naquela área novamente. Aí ele pode até desistir porque viu que você está fortalecido, mas ele vai tentar em outra. Então vai ser uma constante luta, sabendo que na guerra a gente vai vencer batalhas, porque quem está à frente é o Senhor. Né? E a gente vai estar sempre pedindo a Deus para que a gente não cometa mais aquilo. E uma das coisas principais, pastor, que eu exerço na minha vida e indico para as pessoas exercer, saber quando está errado. Porque às vezes a gente não consegue nem distinguir o que está errado, o que fez de errado,
ou às vezes fez com a intenção certa e não entendeu o que fez, então pedir a sabedoria de entender os seus atos, né, do que vai fazer, né? Senhor, me dá sabedoria para fazer. Porque às vezes a gente não tem sabedoria nem para saber o que fazer em algumas situações. Então, é Deus no início, é Deus no meio, é Deus no fim. E é só através dele também que a gente vai conseguir perdoar, né? Que não é uma coisa fácil, mas isso pode deixar a gente sem ter a passagem para ir para o céu, né? Perdoar e também ter a capacidade de pedir perdão, né? Às vezes a pessoa quer pedir perdão, mas acha que vai dar razão à outra, né? Não, se eu pedir perdão, a pessoa acha que ela teve razão, mesmo eu tendo razão, mas eu quero ter paz, eu vou pedir perdão pela paz que eu quero ter no meu coração. Que Deus também liberte isso daí, né? Porque é sobre o que você é e sobre o que você sente, né? Não é, você vai pagar de acordo com o que você faz, não pelo que os outros fazem com você. Então, faça a sua parte. Exatamente. A Suiane falou de perdoar, falou de pedir perdão. E onde é que tudo isso começa? Eu tenho visto pela minha própria experiência que tudo isso começa com receber o perdão de Deus. Às vezes nós não conseguimos perdoar alguém, ou até pedir perdão a alguém, porque nós não experimentamos o perdão de Deus na nossa vida. Então, quando eu recebo o perdão, eu fico tão grato por aquilo, que eu quero também fazer com os outros aquilo que Deus fez comigo. É como aquela parábola do credor incompassivo. Aquele credor que não perdoa o seu próximo por uma quantia tão pequena. Mas ele não lembra o perdão que ele recebeu do rei, de uma quantia enorme. Mas quando nós lembramos, irmãos, o que Deus fez com a gente, a nossa dívida, que era incalculável, não tinha como a gente pagar, Deus vai lá e quita o nosso débito, rasga a nossa conta, eu vou estar grato. O irmão pisou no meu pé. O que é um pisado no pé para alguém que foi perdoado do inferno? Eu vou perdoar também. Então, claro que existem coisas mais graves que as pessoas fazem contra nós. Mas quando nós recebemos o perdão de Deus e nós cremos no perdão de Deus, vai ficar mais fácil da gente liberar perdão para os outros. Então, o que eu estava falando, Suiane, você falou em relação a alguém ficar repetindo. E é verdade, às vezes não é um arrependimento verdadeiro. Mas eu tenho, em alguns aconselhamentos, eu converso com pessoas que cometeram um pecado há 20 anos atrás. E não cometeram mais. Mas não conseguem se libertar da culpa de um pecado de 20 anos atrás. Está na igreja, está louvando a Deus, mas puxa, por que eu fiz isso? Né? Será que eu posso servir a Deus ainda? Será que eu posso ainda cear? Será que eu posso? Será que eu posso? E Deus diz que já perdoou essa pessoa. Né? Claro que consequências vão vir, é normal. Mas o perdão a gente tem que sentir, irmãos. Temos que receber o perdão de Deus. Né? Então, aqui nós vemos um Deus perdoador. Acã foi morto, o pecado foi tratado, Deus já está falando com Josué de novo. Nós vimos que Josué errou. Mas eu creio que ele se arrependeu e Deus está lá, dando uma nova oportunidade para ele. Como ele dá uma nova oportunidade para cada um de nós. Amém? Entendido? Sim ou não? Pergunta é, como nós recebemos a orientação de Deus hoje, ainda hoje? Porque nós vimos que o primeiro passo para vencer onde nós perdemos é receber as orientações de Deus para vencer. Como é que eu recebo as orientações de Deus para vencer hoje? Você, agapiano, agapiana, como é que Deus te orienta a vencer hoje? Ou você não tem recebido as orientações do Senhor? Primeiro e principalmente, Rafael citou aí, através da palavra escrita de Deus. Através da palavra escrita de Deus. Irmãos, Deus não se daria ao trabalho de inspirar aproximadamente 40 pessoas durante 2000 anos para escrever um livro que não precisasse ser lido. Se esse livro aqui foi escrito, inspirado por Deus, é porque ele é muito importante e essencial para a minha vida e para a sua vida. Então não faz sentido alguém dizer, eu não estou ouvindo a voz de Deus, com a Bíblia fechada. Deus não está falando comigo. E como é que vai falar se você não lê a Bíblia? Se você não lê o livro principal através do qual Deus fala nos dias de hoje, que é a sua palavra.
Irmãos, a gente abre a Bíblia, a gente lê a Bíblia, e é Deus falando com a gente. É Deus orientando a gente. É o Espírito Santo revelando coisa para a gente. Então você quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra escrita de Deus. Esse é o principal meio através do qual eu recebo orientação para a minha vida. Eu estou em dúvida do que eu devo fazer. Primeira coisa que eu tenho que pensar, vou abrir aqui a palavra. Aí a segunda, oração. Através da oração. Às vezes a gente diz, através da Bíblia Deus fala com a gente, e através da oração a gente fala com Deus. Mas irmãos, muitas vezes orando, Deus fala com a gente. Sim ou não? Eu já disse isso várias vezes, que às vezes eu tenho que orar com um caderno do lado. Porque eu orando, aí eu tenho que parar, porque Deus fala algo comigo, Deus revela algo para mim. Às vezes em relação ao que eu estou estudando, tem coisa que eu não descubro nos livros, me ajoelho para orar, e Deus já me diz. Deus já me mostra, Deus já me revela. Deus fala conosco orando. Faça o teste. Está com a dúvida, não sabe como agir? Se ajoelha, ora, que Deus revela. Deus mostra, foi dito nesta manhã isso, né? Então, primeiro, como é que Deus me orienta no meu dia a dia? Através da sua palavra escrita. Seria muito bom, irmãos, que nós tivéssemos o hábito de ler a Bíblia regularmente. Meditar na Bíblia regularmente, né? Existe um método que é a leitura de Gênesis e Apocalipse uma vez por ano. É um método. Você pode escolher outro, mas leia a Bíblia diariamente. Medite na palavra de Deus. E aí a oração, e por fim, também nós podemos citar o conselho de pessoas. Deus fala através das pessoas, né? Deus fala através dos pais. Deus fala, né? Quando o pai diz não, a mãe diz não, fique com medo de desobedecer, viu? Porque algo vai acontecer na sua vida. Eu aprendi isso, né? Irmão Gilson, quem está com o microfone? Amém. Glória a Deus. Em relação ao que o pastor está falando aí, maravilhoso. Quando, aqui eu estava lendo aqui em Salmos 51:10, quando o salmista Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O desejo de ter um coração puro diante de Deus, uma pessoa jamais ele vai guardar rancor de outro, seja lá o que for. Eu não sei se o pastor lembra, algum tempo atrás, teve pessoas que machucou o Senhor. E eu cheguei para o pastor e falei: pastor, o senhor não vai fazer nada. Aí o senhor simplesmente disse: está nas mãos de Deus. E Deus é quem vai dar, segundo as suas obras. Aquilo foi um ensinamento muito grande para mim. Por quê? O teu desejo é um coração puro. É uma vida sincera diante de Deus. Para qualquer uma da igreja. Então uma pessoa que ela deseja um coração puro, uma renovação, jamais ela vai deixar, né, cicatrizes, ficar cutucando aquilo, remoendo o passado, jamais, porque o desejo dele é ser santo. Por mais que maltrataram o nosso Senhor, ele disse: Pai, está tudo consumado, está perdoado. Por quê? Porque o nosso desejo como cristão, depois que nós levantamos a nossa mão, confessamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, o passado já era. Então, a gente tem que procurar examinar as Escrituras, porque nela a gente vai ter realmente o direcionamento de uma vida santa. Não adianta dizer, a pessoa levantar a mão e sempre está uma pessoa resmungando, sempre uma pessoa falando coisas ruins e desejando. Não, isso não é santidade. Isso não é um coração puro, não é viver uma vida reta, uma vida em santidade para com Deus. Então eu creio que cada dia mais a gente tem que nos policiar. O que passou, alguém machucou, o Senhor está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Às vezes a gente, como o pastor falou da guerra, às vezes a gente vai para a guerra e não pede oração aos irmãos. Ei, eu preciso de Moisés de mãos levantadas intercedendo por mim. Às vezes não, se acha super forte e vai e dá com os burros na água, como diz o ditado. Mas aí a gente tem que cada dia mais santificar. É o que Jesus diz: seis santos como eu sou.
Uma pessoa que ela procura essa condição de ser santo, jamais ela vai estar guardando rancor no seu coração. Como uma vez um pastor ele falou, tem pessoas que ela tem a síndrome de Lucifer. Ela peca, ela quer ser uma pessoa boa aparentemente, mas ela não deixa de fazer o mal. Às vezes até por pensamento. Não é isso que Deus quer. É o povo santo. Glória a Deus, glória a Deus. Realmente tem muita coisa para a gente aprender sobre o perdão, né? Deus, ele é o nosso exemplo. E lá em Efésios vai dizer que nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Aí fica difícil, né? Mas é o nosso exemplo. Se Ele manda, Ele capacita a gente a perdoar, como Ele também tem nos perdoado. Então, temos que receber o perdão de Deus e aí também demonstrar o perdão dele na nossa vida. É claro que nós devemos ser sábios em relação à confiança que a gente vai dar para alguém, porque o arrependimento vai se mostrar com o tempo, né? Mas o tempo vai mostrar, mas eu sei que mágoa no meu coração eu não posso carregar de alguém em relação a algo que foi feito contra mim. Com sentimento, não, eu não tenho mais. As consequências, elas vão vir. Então, irmãos, o próprio Josué, voltando aqui para como nós recebemos as orientações de Deus hoje, terceiro lugar é através de pessoas que Deus coloca na nossa vida, né? Nossos pais, nossos líderes, pessoas de confiança, pessoas maduras. Faça o seguinte, quando você tiver alguma questão, você já leu a Bíblia, você já orou e ainda está com dúvida, ora por alguém e diz, Deus, instrui essa pessoa, eu quero falar com ela acerca de um conselho. E você ora pela pessoa, para que Deus use a pessoa. Quem já fez isso aqui? Eu já fiz isso várias vezes, e eu senti que Deus usou a pessoa, porque eu orei para que Deus fizesse isso, né? Era um líder meu, e aí eu oro, Deus usa a pessoa para me orientar, e Deus faz isso, irmãos. Deus faz isso. Agora, o problema é que às vezes a gente faz que nem Roboão, o filho de Salomão. Alguém pediu, né? Salomão morreu, aí os súditos dele vieram, olha, Salomão pegou muito pesado com a gente, porque Salomão era um administrador exímio, né? Teu pai pegou muito pesado com a gente, alivia aí um pouquinho a carga. Aí Roboão disse, volta daqui a alguns dias que eu vou me aconselhar com algumas pessoas. Aí primeiro ele foi se aconselhar com os anciãos, né, os experientes, os maduros, e eles disseram, olha, realmente é bom, você está no começo aí de mandato, né? Alivia um pouquinho o jugo, alivia um pouquinho o trabalho, tá certo. Aí depois ele foi procurar a turma do WhatsApp, né? Os amigos dele, da mesma idade dele, os mais jovens. Foi que eles disseram, que besteira, rapaz, tu vai dar trela para esse povo que está colocando o pé no teu pescoço? Diz assim para eles, ó, se Salomão maltratou vocês, eu vou maltratar ainda mais. Mostra que tu é o cara. Aí Roboão acredita. O que acontece? O reino se racha no meio. Tribo do norte, tribos do sul. O reino de Deus se divide. Claro que tinha a mão de Deus ali também, mas uma das causas foi o conselho que alguém pediu às pessoas erradas. Temos que ter cuidado com isso, irmãos. Mas pedir conselho é algo bom, é bíblico. Na multidão de conselheiros está a sabedoria. Então, ore por alguém, peça conselho aos seus pais, aos seus líderes. Josué, inclusive, ele vai ser usado por Deus para transmitir a palavra de Deus ao seu povo. Você quer vencer? Você tem buscado as orientações de Deus de como vencer? As orientações de o que fazer? O dia amanhece, você para um pouco, pensa um pouco, vai tomar uma decisão difícil, abre a Bíblia, ora, pede conselho a alguém. Primeiro passo para sermos vitoriosos, onde nós perdemos, é receber as orientações de Deus. E hoje nós recebemos principalmente através da Bíblia, da oração e de pessoas. Claro que Deus também pode fazer como fez com Josué. Ouvir uma voz, não entra nessa rua. Pode ser a voz de Deus para não entrar, né? Deus pode agir assim. Mas enquanto ele não falar assim, vamos ouvir a voz dele já escrita na sua palavra. Amém? Pois não? Vai falar, amor? Ah, glória a Deus. Eu ia continuar, mas eu estou vendo que o nosso tempo já está avançado, então eu vou deixar o segundo passo para o próximo domingo, tá bom? Próximo domingo pela manhã,
a gente vai ver o segundo passo. Primeiro é receber as orientações de Deus. O segundo passo é, no próximo domingo, a gente aprende. Amém? Vamos ficar de pé. Continuação do capítulo. Próxima oportunidade, a gente estuda. Curve a sua cabeça, fale com Deus agora. Como é que está sendo a tua vida? Você tem obtido vitórias? Ou você tem sido derrotado nas mesmas áreas? O que está faltando? Será que não está faltando aquele conselho de Deus na sua vida? Aquela palavra de Deus? Aquela orientação do Senhor para você? Não está faltando você aguardar um pouco mais, esperar Deus falar contigo? Muitas vezes nós agimos por conta própria e parece que vai dar tudo certo, irmãos, mas quando falta a orientação de Deus na nossa vida, falta a vitória. Então Deus quer nos levar aos lugares onde nós perdemos e Ele quer nos levar de volta para vencermos. Mas não deixe de receber, de saber quais são as orientações do Senhor para a sua vida. Pai amado e Pai querido, eu quero agradecer mais uma vez por esta oportunidade, agradecer mais uma vez pela Tua palavra, que nos instrui, que nos ensina, que nos mostra o modelo do Senhor para nós. Como é bom, Pai, olhar para um modelo perfeito, que é o modelo do nosso Senhor. Modelo em todas as áreas, inclusive na área do perdão, como nós meditamos hoje, Pai, como falou ao coração de muitos aqui, acerca do perdão. Talvez, Pai, há pessoas aqui lutando acerca disso, lutando para sentirem o perdão do Senhor nas suas vidas, que possam sentir, Pai, que possam experimentar. Se foi tratado o pecado, se houve arrependimento, se houve realmente mudança de vida, o Senhor já perdoou e lançou no mar do esquecimento. Então agora nos ajuda, Pai, a crermos nisso e não apenas recebermos o perdão do Senhor, mas também compartilharmos este perdão com outras pessoas. Abençoa, Senhor, todo este dia de domingo, dia do Senhor, e nos traz logo mais à noite, Pai, para continuar te adorando juntamente com o teu povo. Também oramos, Pai, por pessoas que estão afastadas dos teus caminhos, ou talvez ainda não se renderam a ti, e que possam, Senhor, estar conosco hoje, e quem sabe, serem quebrantados, Senhor, em seus corações, e se renderem a ti, como também nós fizemos. Nós cremos nisso e por isso oramos, e já agradecemos, em nome de Jesus Cristo, que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe e logo mais à noite, ore por isso, estou pensando em falar sobre uma mudança impressionante de alguém da Bíblia, do Antigo Testamento. E é uma boa oportunidade para você convidar alguém que você sabe que está desviado dos caminhos do Senhor, ou que é um parente seu, um amigo, e que tem andado longe de Deus. Ore por isso, convide essa pessoa para estar aqui hoje à noite, para que nós tenhamos a oportunidade de ouvir Deus falando. Amém? Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe.